tudo que a gente manipula tem peso. Sim. Pensamento também tem peso. Sim. É uma coisa muito louca, né? Porque pensamento é energia. Sim. Né? E energia tem peso. Cada vez mais a gente consegue medir outras partículas, né? A gente está acostumado a medir sólido, mas você pensa. O pensamento é tão simples que você vê que ele tem peso, que quando você pensa uma coisa legal é um pensamento leve, quando você pensa uma coisa dramática é um pensamento pesado. Né? E isso é uma metáfora, mas é verdade, porque altera a sua frequência. Né? Quando você está legal, você está expandindo. Quando você está mal, você está pesando, cara. Você está comprimindo. Né? E o que acontece? Quando você comprime matrícula, quando você comprime matéria, né? Quando você comprime átomo, cara, fica mais denso. Sim. É mais peso em menos espaço. Quando você... É um barco, né? Quanto maior a superfície do barco, mais ele flutua. E a gente atua desse jeito também. E de uma forma mais quântica, o pensamento ele funciona assim, nas nossas moléculas, nos nossos átomos. Né? Então, falando em alterar o passado, cara, a gente vive um looping. Né? Você reparar, a sua vida ela sempre passa por um período parecido, só que você a cada momento está numa visão nova de olhar, né? Você consegue ver as coisas de um prisma novo, ou porque você amadureceu, ou porque você passou por uma situação, ou porque você está do lado de alguém que te ajuda a ver de uma outra forma, e você tende a olhar para a mesma energia de formas diferentes. Então você fala, às vezes você evolui numa situação, às vezes você regride, mas você está sempre vendo para a mesma situação de formas diferentes. Quando eu falo que você consegue alterar o passado, e eu acredito que dá para alterar o passado, não é você alterar o que aconteceu, mas aquilo que você registrou do que aconteceu. Então, você... Dá outro peso para o passado, é isso que você está falando? Não, deixa eu tentar achar aqui um exemplo para te colocar. Um exemplo mais didático, assim. Vamos falar de uma morte. Isso, vamos falar assim, pronto. Você está vendo um incêndio acontecer. Você tem 5 anos de idade, está vendo um incêndio acontecer, e você registra um bombeiro saindo com uma pessoa queimada, morta. Cara, aquilo para você vai ser um drama que vai te acompanhar a vida inteira. Pode ser que sim, pode ser que não. Vamos pondo na situação que vai. E toda vez que você vê essa situação, você vai ter o mesmo sentimento que você sentiu naquela época. Cara. E isso vai determinar uma infinidade de coisas na sua vida. Quando você consegue alterar a sua frequência no hoje, cara, né? Você começa o quê? Ampliar o seu campo de visão, cara, do que você registrou na sua vida inteira. Então, ao mesmo tempo, cara, que você estava vendo aquela pessoa sair queimada, você estava vendo os bombeiros tirarem outras 10 saudáveis, cara. Você estava vendo ele salvar outras 10. Então, o que acontece? O peso que você deu para aquela experiência foi de um drama. Quando você começa a alterar a sua realidade, a sua percepção hoje, através de expandir a consciência, começa a entrar outras informações. Você começa a ver, não foi. Tem coisas positivas. Tem coisas positivas. Os caras salvaram 15. Exato. Se você começar a dar valor que o cara salvou 15, muda de figura toda a sua história. E aí você consegue alterar o passado. Então, isso que é alterar o passado. Né? A terapia é mais ou menos isso, né? Essa linha de raciocínio que os caras querem seguir, né? Ajudar a pessoa com... destraumatizar o cara de uma certa forma, né? Mas é um caminho muito mecânico, né? Sim. Que você tem que fazer, né? Uma sessão. Exercícios, e aí você vai analisar seu pai, sua mãe, sua avó, e talvez nunca chegue a coisa nenhuma. Quando você consegue, cara, fazer não sei nem que nome dá para isso, mas quando você altera a sua frequência no presente, cara, você abre todas essas portas do passado, né? Então, e como é que você altera a sua frequência no presente? Cara, eu acho que você tem que ter consciência das coisas, né? Primeiro, o que faz bem para você, o que faz bem para os outros, cara? O que você está vivendo, o que é gratidão, né? O que é pró, né? O que você está fazendo que é o seu lugar, né? E aí você começa com essas coisas, você começa a deixar o quê, cara? Deixar de ser chato, deixar de ser ranzinza, invejoso, deixar de ter uma baixa frequência. E aí você começa, cara, olhar para as coisas e falar, não, cara, isso é legal.
Tá aqui com o Rafael é legal pra caralho, cara. Só aumenta a tua frequência. Tá, pô, eu tô aqui falando isso com você, tô amarradão. Tô pensando já, porra, quanta coisa ainda que eu deixei de ver lá pra trás que eu posso melhorar. E a partir disso, cara, construir um futuro melhor, né? Pra mim e pra quem tá na minha volta. E eu tenho certeza que as pessoas que estão na minha volta, estando no seu melhor, cara, pra mim vai ser fantástico.